Tudo bom, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre gerações, gênero e atividades econômicas. Nessa primeira aula, nós iremos trabalhar parte, falando sobre geração e gênero, e na próxima aula, nossa aula 2, nós vamos iniciar atividades econômicas. Vamos começar? O estudo da dinâmica populacional requer uma análise estrutural. Um dos recursos mais utilizados para essa análise são as pirâmides etárias. Essas constituem representações gráficas que organizam a população de um determinado lugar segundo faixas de idade, dividindo-a por sexo. Existem 4 tipos principais de pirâmides etárias: pirâmide jovem, pirâmide adulta, pirâmide rejuvenescida e pirâmide envelhecida. Nós iremos compreender a estrutura populacional utilizando como exemplo as pirâmides ou gráficos etários. É comum dividir a estrutura etária por idade, como nós podemos observar nessa pirâmide do Brasil de 2010. Dessa forma, nós podemos dividir em 3 faixas: primeira, segunda e terceira faixa. Na primeira faixa aqui, nós temos os jovens do nascimento, de 0 a 14 anos. Na segunda faixa, nós temos os adultos, que vai de 15 a 64 anos. Da mesma forma, nós temos aqui a terceira faixa, que são os idosos, acima de 65 anos em diante. É importante perceber que a pirâmide ou o gráfico etário, ele vem dividido ao meio, ou seja, de uma parte, como aqui nós podemos ver, essa parte em azul é a parte que se refere aos homens, de criança à população idosa. Da mesma forma, essa parte avermelhada das mulheres, que vai desde as crianças até a população idosa. Nos últimos anos, houve uma redefinição dessas faixas etárias, diante do aumento da expectativa de vida e do envelhecimento gradativo da população, em praticamente todos os países do mundo, embora mais intenso nos desenvolvidos. Isso também foi reflexo da entrada cada vez mais precoce dos jovens no mundo adulto, em decorrência, por exemplo, da permissão para dirigir automóveis ou para votar e da criminalização penal, que na maioria dos países começa aos 15 anos de idade. Assim, nos dias de hoje, muitas organizações internacionais consideram jovens as pessoas com até 14 anos, adultos os que têm de 15 a 65 anos e idosos aqueles com mais de 65 anos de idade. Os países desenvolvidos, ou também chamado de países do norte, e alguns também do sul, têm menor proporção de jovens e maior porcentagem de idosos na sua população total. Isso porque possuem há décadas baixos índices de natalidade e de mortalidade, assim como a expectativa de vida elevada. Inversamente, as nações mais pobres, aqui representada de cor mais clara, conforme for mais escuro, mais rica ela é, e mais clara, mais pobre ela é. Aqui está medindo PPP por cabeça ou por pessoa, ou seja, paridade do poder de compra. Ou seja, quanto mais claro ele é, menor é a capacidade de compra por indivíduo. Essas nações possuem maiores taxas de natalidade e de mortalidade, possuem elevada proporção de jovens em sua população, com pequena porcentagem de idosos. É menor a expectativa de vida. O Brasil, no caso aqui, encontra-se num estágio intermediário, com progressiva diminuição relativa da faixa etária de jovens e aumento relativo também da população de idosos. Segundo dados do último recenseamento geral da população de 2010, as faixas etárias de jovens com até 19 anos de idade abrange 32,9% da população. A dos idosos com mais de 60 anos corresponde a 10,8% e a de adultos,
de 20 até 59 anos de idade perfaz 56,3% desse total. Se usarmos o novo critério, teremos 24% com até 14 anos de idade, 68,52% entre 15 e 64 anos e 7,48% com 65 anos de idade ou mais. Comparando com dados de censos anteriores, nós podemos verificar aqui, dados de 1980, 2000 e 2020, é possível concluir que o percentual de jovens vem diminuindo no total da população brasileira. Jovens é essa parte azul ou a base. Nós podemos observar que de 1980 para 2000 ela começa a afunilar, ou seja, e ao mesmo tempo o meio, o corpo da pirâmide aqui, a área central, ela começa a receber o maior contingente de população adulta. É possível concluir que o percentual de jovem vem diminuindo no total da população brasileira há algumas décadas, com aumento na proporção da população adulta, principalmente da população idosa, como nós podemos comparar com o primeiro em 1980, 2000 e 2020, que houve uma mudança brusca aí. Temos que ter claro também que em uma nação onde há maior número de jovens devido à alta taxa de natalidade, o gasto do Estado com educação e saúde será maior, enquanto que aqueles que já passaram pela transição demográfica ou nos países desenvolvidos, há um maior número de idosos. Consequentemente, o gasto agora não será mais com crianças, os gastos agora será com previdências, ou seja, com aposentadoria, com programas voltados para atender esses idosos, porque agora o problema não é mais com a alta taxa de natalidade, e sim com a alta na expectativa de vida dessa população adulta que transita para a população idosa. Em 1950, por exemplo, essa distribuição era a seguinte: jovens até 19 anos, 52,3%. Adultos de 20 a 59 anos correspondia 43,1%. E pessoas com mais de 60 anos, apenas 4,6%. Dessa forma, após analisar cada censo, nós podemos verificar e afirmar que o Brasil se encontra no fim do estágio de transição de país jovem para país adulto. Trata-se do fim de um estágio de transição demográfica, no qual primeiro ocorre a elevação do crescimento vegetativo da população, em especial com o decréscimo das taxas de mortalidade e a de natalidade, e a de natalidade ainda é elevada. Depois, a queda das taxas de natalidade até chegar ao momento em que são extremamente baixas. Neste fim do estágio, assistimos à diminuição das taxas de fecundidade das mulheres, o que aponta para um momento de equilíbrio no qual o crescimento vegetativo será extremamente pequeno, ou talvez até nulo, no futuro próximo. De acordo com os resultados do censo de 2010, o número de mulheres continua ligeiramente superior ao de homens no Brasil. Nós podemos observar, mulheres em 2020, mulheres em 2000, censo de 2000 e o de 2020, nós observamos que a quantidade de um quanto de outro aí apresenta uma quantidade superior a de homens. São aproximadamente 97,3 milhões de pessoas do sexo feminino, 51% do total, contra 93,4 milhões do sexo masculino, em torno aí de 49% da população total. Isso é algo absolutamente normal no mundo todo, pois a expectativa de vida da população feminina geralmente é um pouco superior à da masculina, cerca de 4 anos a mais do que o dos homens. Mas essa proporção entre os dois sexos varia muito de acordo com a área. Geralmente na área de imigração,
que está recebendo novos contingentes pela migração interna, como é o caso aí de Rondônia, Mato Grosso e Roraima, a proporção de homens é superior ao de mulheres. Já nas áreas de imigração, locais onde se originam migrantes, como é o caso do Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, a porcentagem de mulheres é maior que a de homens, superando a média nacional. Contudo, essas diferenças raramente ultrapassam o índice de 3% ou 4%, mais ou menos entre um sexo e outro. Quanto ao trabalho remunerado, as mulheres ainda estão em relativa desvantagem em relação aos homens. Em 2010, 42,6% da população economicamente ativa do Brasil era do sexo feminino. Podemos observar isso aqui no gráfico, ó. Isso 2010, mas vai caindo. Ó, em 1980 era só apenas 27%, 1960 17,5%, né? Então, ou seja, em 1940 19%. Então, ou seja, ela tende a aumentar conforme vão passando as décadas. Contra aí, ó, 57,4% do sexo masculino. Todavia, a proporção de mulheres que exercem atividades remuneradas vem aumentando progressivamente nas últimas décadas. 13,6% em 1950, 22% em 1970, 33,5% em 1990, 40,2% em 2000 e 42,6% em 2012. Isso significa que já estamos quase atingindo a igualdade no que se refere à oportunidade de trabalho, apesar de os homens ainda ocuparem a maior parte dos cargos de chefia. Mas em relação aos rendimentos, mulheres continuam a ganhar, em média, menos do que os homens para atividades semelhantes. O fato de a participação feminina no mercado de trabalho ser ainda relativamente pequena não quer dizer necessariamente que elas trabalham menos que os homens. Na realidade, a mulher comumente realiza a maior parte das atividades domésticas e essa função de dona de casa não é computada nas estatísticas relativas à população economicamente ativa. Mesmo quando a mulher trabalha fora do lar, fato que vem aumentando bastante, ela continua a exercer boa parte das atividades domésticas, um trabalho dobrado que é denominado dupla jornada de trabalho, ou seja, no serviço em casa. Nas últimas décadas, muitas empresas passaram a dar preferência ao trabalho feminino em algumas atividades, seja porque as mulheres se adaptam melhor aos serviços, como, por exemplo, o setor de cosméticos. Entre as pessoas que trabalhavam em 2010, por exemplo, 51,8% das do sexo feminino recebia até um salário mínimo por mês, contra 36,5% das do sexo masculino. E no outro exemplo, entre aqueles que recebiam mais de 20 salários mínimos por mês, 1% dos trabalhadores do sexo masculino e apenas 0,3% do sexo feminino. No setor da educação, as mulheres constituem imensa maioria na carreira docente do ensino fundamental, na qual, às vezes, o salário é inferior ao mínimo. No ensino médio, porém, já há equilíbrio entre os dois sexos. Na educação superior, os salários elevados registram-se a maioria de homens. Dos cargos administrativos ou executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem remunerados, as mulheres ocupam apenas 20% do total. Essa proporção já é bem maior do que a do passado e demonstra um relativo avanço das mulheres na sociedade brasileira, mas ainda é pequena e distante da tão sonhada igualdade profissional entre os gêneros. Bom, pessoal, nossa aula hoje fica por aqui. Nós iremos continuar na próxima aula sobre esse assunto. Até lá!